Abençoe cada um dos irmãos. Nós vamos ler o livro de Romanos. O livro de Romanos, Paulo ensinando aos romanos no capítulo 8, a partir do versículo 11. Nesta noite eu quero falar um pouquinho sobre um filho de Deus. Um filho. Não estou falando de o filho. O filho de Deus é uma coisa. Um filho de Deus, outra coisa. Vamos falar sobre um filho de Deus, que não aponta para Jesus manifestado aqui em carne, mas que aponta para nós, que a cada momento estamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Romanos capítulo 8, verso 11. E se o Espírito, veja bem, a palavra se, essas duas letrinhas aí tem muito significado. E se é uma condição. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Os nossos olhos fechados. Senhor Deus, aqui temos uma porção da Tua palavra. Nós temos aquilo que nós precisamos, porque é a palavra do Senhor. A palavra do homem falha, mas a do Senhor nunca falhará. A palavra do Senhor permanece para sempre. As dos homens falham, todo homem falhará, mas o Senhor jamais falhará, porque o Senhor é Deus. Ó Pai bendito, ajuda-nos mais uma vez. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, nossos erros cometidos na Tua presença. E que a mão de misericórdia do Senhor esteja sobre a vida e sobre o coração de cada um nessa noite. Que nós estamos aqui, Pai, na Tua presença, para glorificá-lo, para adorá-lo, na beleza da Tua santidade. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, irmãos. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste final de semana nós já começaremos a ter a ceia, primeira ceia do ano de 2019. Na sexta tem ceia em Vespasiano, ali
7, no bairro Selva. Às 18 horas, os irmãos já estavam ali cultuando ao Senhor no culto de Santa Ceia. Isso no dia 10. Isso é no dia 10, sexta-feira, dia 10? Dia 11, né? Dia 11 na sexta-feira. Dia 12, no sábado, Santa Ceia em Birité, lá no Jardim das Rosas, às 19 horas. Senador Queiroz, 197, no Jardim das Rosas, próximo ao depósito Prisma. No domingo, dia 13, segundo domingo do mês, nós estaremos ceiando em Sazedo, no Tabernáculo à Voz de Deus, Rua Milton Campos, 339, no bairro Brasília, às 18 horas e 30 minutos. Já na outra semana que vem, no sábado, já vai ser em Citrolândia, também em bairro de Verdinho, na Magalhães Pinto, 317, às 19 horas. E no terceiro domingo, dia 16, dia 19, melhor dizendo, vai ser aqui, dia 20, né? Dia 20. Dia 13 é domingo, mais 7, dia 20. Dia 20, terceiro domingo aqui no Alterosa, aqui no Tabernáculo, às 19 horas. Santa Ceia, Ceia do Senhor. Amém? Então, os irmãos já ficam sabendo. Primeira ceia de 2019. Um filho de Deus. Um filho de Deus. Eu acho interessante que depois da queda do homem, depois que o primeiro homem caiu, filho de Deus, Adão, toda a raça caiu, uma raça perdida, uma raça caída. E Deus, para poder resgatar, redimir essa raça, esta família, Deus tornou-se um parente nosso, um parente redentor, se fazendo igual a nós, se tornando um de nós, tomando a forma humana, se identificando conosco no que nós fazemos, no que nós sofremos, padecemos. O nosso Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, manifestou na terra, exercendo esse grande ofício, um dos grandes ofícios de Deus, que é Filho, um dos títulos maiores de Deus, que é Filho, se tornou um parente nosso pela semelhança, se tornou semelhante a nós, tomando a forma humana, se fazendo de servo, e no entanto, como o primeiro filho, Adão, desobedeceu a Deus no Éden, este segundo filho que viria na terra, o nosso segundo Adão, como diz a Bíblia, ele aprendeu obediência, no livro de Hebreus, capítulo 5. Ele aprendeu obediência.
nós observamos que a Bíblia diz que pela desobediência de um, todos caíram, e pela obediência de um, todos se levantam. Amém? Pela desobediência de um, Adão, fomos representados nele pela queda. Pela obediência de um, Jesus, somos representados nele, levantando da queda. Agora, o interessante é que depois que Jesus Cristo vem na terra, sendo um de nós, sendo chamado de Filho de Deus, aprendendo obediência, como diz Paulo aos Hebreus 5, e o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou nas suas expressões, na sua palavra, que importava a ele obedecer a Deus. Ele mesmo dizia que tudo o que ele fazia não era segundo a vontade dele, mas segundo a vontade daquele que enviou. Jesus, sendo Deus, estava na terra como filho. Presta atenção. Jesus, sendo Deus, estava na terra como filho para obedecer, para padecer, para ser oprimido, para ser provado, para ser castigado. Jesus, sendo Deus, estava na terra num corpo que foi-lhe dado o título de filho, e pela obediência tornou-se filho de Deus, porque obedeceu cada palavra. E, no entanto, aquele poder que estava escondido em Jesus, aquele mesmo poder que o fez obedecer à sua própria palavra, porque Jesus, sendo homem, ele era a própria palavra. E este poder, por detrás dele, fez com que ele, mesmo sendo Deus, numa categoria mais inferior, vindo a ser um de nós, homem, ele obedeceu às próprias leis que ele mesmo escreveu nessa Bíblia. Amém, irmãos? E, no entanto, este poder que estava sobre ele, ele disse que esse poder viria também sobre cada um daqueles que crescem no seu nome. João chegou a dizer que se alguém chegasse a ser um filho de Deus, é porque Deus havia dado a ele poder para serem chamados, serem feitos filhos e filhas de Deus. No capítulo 1 de São João diz isso. Ele nos deu poder para serem chamados filhos e filhas de Deus, a saber, todo aquele que crê no seu nome. Amém, irmãos? Porém, não é somente crer no nome dele. Não é somente crer. Porque quando as pessoas falam crer, parece ser fácil. É só crer. É só crer. Parece ser tão fácil. Mas as pessoas não entendem que crer leva a obedecer. Crer leva a obedecer.
Não adianta a pessoa dizer que crer no nome do Filho unigênito de Deus, se ele não obedece. Jesus mesmo disse: aquele que me ama será conhecido de meu Pai. Quem me ama guardará as minhas palavras. E quando ele guardar, eu o amarei. E virei para ele. Amém, irmão? E me identificarei com ele. Vê, aí está a sua identificação. Você se identifica com Jesus obedecendo a sua palavra. Você se identifica com a Bíblia obedecendo o que está escrito nela. Você se identifica como filho de Deus pela obediência. Fora disso é conversa fiada. Fora disso é fronteirismo. Fora disso é crentes manufaturados. Fora disso é chocarrice, é meninice. Então observe que Jesus, ele obedeceu ao que ele mesmo havia dito. Ele obedeceu a palavra. Ele obedeceu cada palavra que estava escrito a respeito dele. E, por ser Deus, não passou por nenhuma dela. Ele é Deus. Ele pode fazer o que ele quiser, pois ele é Deus. Mas quando algo está escrito e falado sobre ele, pelo que ele deve fazer, ele não pode passar por cima disso. Amém? O que foi falado dele pela boca de Moisés, pela boca dos profetas, pela boca dos reis, ele não podia passar por cima, mesmo sendo Deus. Deus pode fazer qualquer coisa, mas quando algo é escrito, falado acerca dele, para ele cumprir determinada era, ser o que tem sido dito a ser, por ele ser Deus, ele não pode passar por cima da sua própria palavra. Aleluia. Ele cumpre-a. Amém, irmão? Ele cumpre a sua própria palavra. Um dia ele desafiou os fariseus incrédulos. Ele desafiou o clérigo, desafiou os ministros do dia, que tinha a Bíblia debaixo do braço, que tinha a Bíblia debaixo, que tinha a Bíblia em mãos. Jesus disse: quem de vós pode me acusar de pecado? Quem de vós pode me acusar de pecado? Quando Jesus disse isso, não era o tipo de pecado que nós conhecemos: beber, fumar, prostituir, adulterar. Não era isso que Jesus estava falando. Temos um profeta que nos disse a verdade sobre isso. Temos um profeta que nos revelou sobre isso. Quando Jesus disse: quem de vós pode me acusar de pecado? Ele estava tentando dizer: quem de vós pode me acusar de alguma coisa que foi escrita ao meu respeito, que eu não tenho cumprido ao pé da letra? Amém? Porque se não cumprimos a palavra, nós nos tornamos pecadores. Se não cumprimos a palavra, o pecado jaz à porta. Se não cumprimos a palavra, nós nos identificamos como pecador. Se nós não cumprimos a palavra, você se identifica com o incrédulo, você se identifica com o pecador, se nós não cumprimos a sua palavra. E o homem não é mais do que a sua própria palavra, e Deus não é mais do que a sua própria palavra.
O que identifica Deus é cumprir a sua palavra. Amém, irmão? E toda vez que Deus prometeu algo, toda vez que Deus prometeu na sua palavra algo a cumprir em uma determinada era, em uma determinada dispensação, Deus irá cumprir com exatidão. Não importa quais as circunstâncias possam acontecer, não importa quais os impedimentos, a improbabilidade aconteça, Deus irá cumprir a sua palavra. Amém? Não há nada que pode impedir a Deus de cumprir a sua palavra. Não há nada, nada. Não existe incredulidade, não existe homem, não existe igreja, não existe reino, não existe política, não existe filosofia, não existe partidarismo, não existe nada, demônio algum que impede a Deus de cumprir a sua palavra. O que Deus disse, o que Deus falou, irá cumprir. Amém, irmãos? Mas preste atenção no que eu vou dizer. Nós fomos representados em Adão quando caiu. Lá estava uma raça caída, um povo caído, e a Bíblia chegou a dizer bem claro que nós estávamos destituídos, não tínhamos herança nenhuma. Uma pessoa que é destituída, ela não tem parte de nada. Uma pessoa que é destituída seja de que for, de uma casa, de um emprego, destituída de qualquer coisa que ele seja destituída, ela é expulsa sem direito algum. E Paulo nos escreveu que nós fomos destituídos e banidos estávamos da presença de Deus. Destituídos, sem Deus no mundo, não havia nada, saímos de mão abanando sem herança nenhuma. Mas o mesmo Deus que havia nos destituído fora da promessa, prometeu que nos restauraria outra vez e restituiria para nós o que tínhamos perdido. Amém, irmão? Por isso que aí entra a palavra herança. Aí entra a palavra herança. Muitos ministros têm problema de ensinar sobre isso, até da mensagem. Há uma dificuldade muito grande de entrar nessa parte. Como que essa herança volta outra vez? Como que essa destituição? Porque você sabe que quando uma pessoa perde uma herança aqui na terra, é um trabalho, a burocracia nas instituições governamentais, nos fóruns, nos cíveis e tanta coisa, é uma burocracia. E como que Deus fez isso no análogo do céu? Quando nós havíamos sido destituídos, perdido nossa herança, perdido toda a nossa herança, saímos do Éden de mãos abanando. Agora eu pergunto, Adão saiu do Éden de mãos abanando? Saiu? Saiu, irmão? Não, saiu não. Saiu não, porque antes dele sair, Deus havia prometido que da semente da mulher, Deus levantaria e pisaria a cabeça da serpente. Amém, irmão? Não era naquele momento, naquele instante que ele seria restituído. Não seria naquele momento, naquele instante que ele seria restituído, devolvido a sua herança. Passou-se séculos, passou-se milênios, até que Jesus, o segundo Adão, viesse, se comprometendo na sua vida, dando sua vida para restituir de volta o que nós tínhamos perdido por Adão. Quem está entendendo, irmão? Sabe o que Adão fez? Adão pegou a escritura e rasgou lá no Éden. Ficamos sem herança. Você sabe que herança tem que ter escritura. Quem está entendendo, irmãos? Adão rasgou a escritura. Puxa, como é que você faz a sua escritura, rapaz? Não pode. Escritura de um carro, escritura de um imóvel, escritura de qualquer coisa. Não pode ser rasgada, tem que preservar. E o que Adão fez? Rasgou a escritura. Ele rasgou a escritura. Ali estava a herança.
Perdemos a herança ali. Mas Deus havia prometido que esta escritura seria restituída. Amém, irmão? Adão disse: Senhor, eu não pude obedecer toda a palavra. Deus disse: tudo bem, mas lá na frente alguém vai vir, vai obedecer toda a palavra. Amém, irmão? E Jesus veio, amém, irmão? E obedeceu toda a palavra. O que o primeiro Adão não pôde fazer, o segundo fez. O primeiro Adão não aguentou os ataques de Satanás, não aguentou os ataques de Satanás pela serpente, mas o segundo Adão, lá no deserto, aguentou os ataques de Satanás, amém, irmão? Para a nossa defesa. Então observe bem, que aí, esse filho caído, esse filho sem possessão, esse filho sem herança, esse filho sem pai, porque era assim nós estávamos no mundo assim, filho sem pai é órfão, nós estávamos no mundo órfãos, sem pai, sem herança, sem cuidados paternais. Aí Jesus veio na terra, foi provado como ouro é provado no fogo, um homem experimentado nos trabalhos, levado por aqui, por ali, sendo chicoteado. O próprio Deus disse que era agradável moê-lo. Até Deus teve que moer Jesus. Você pensa que foi só os pecadores? Você pensa que foi só os pecadores que teve que moer Jesus? A Bíblia diz que todavia agradou Deus moê-lo. Quem está entendendo, irmãos? Agradou a Deus moê-lo. Estávamos sendo amparados no mundo. Estávamos sendo amparados no mundo, destituídos. Então o Deus desta era maligna, Satanás, viu que nós estávamos sem pai, viu que nós éramos órfãos nesse mundo, pegou a nossa primeira natureza que herdamos na terra, nascido pelo desejo sexual do nosso pai e da nossa mãe, e lascou o pau. E foi lhe dando várias sedes do mundo, foi lhe dando golpes, foi lhe dando vícios, foi te dando males. E por natureza diz a Bíblia que você era filho da ira, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo veio e desfez as obras do diabo. Amém, irmão? E tudo aquilo que o diabo fazia você fazer, Jesus Cristo colocou o seu Espírito dentro de você. Disse: não vou deixar vocês órfãos mais. Amém, irmão? Não vou deixá-los mais órfãos. Não deixarei vocês sem pai. Eu voltarei para vós. Eu serei o vosso consolo. Serei a vossa alegria. Amém? E aí, como que esse título de filho que Jesus teve passa para você? Como que esse título de filho que Jesus teve, carregou nas costas, aprovando ser o Filho de Deus, obediente em tudo, como que esse ofício, esse título passa para você? Você chegar na escola, parabéns, você agora é um médico, um ofício bom, né? Parabéns, você acaba de receber seu diploma, você agora é juiz. Parabéns, você acaba de receber seu diploma, agora você é desembargador, você é governador, você é deputado. Você ganha um título maravilhoso. Mas receber um título de filho de Deus é o maior título que um homem ou uma mulher pode levar aqui nessa terra. É o maior título que um homem e uma mulher pode levar na terra. Então, como que este título de filho que uma vez esteve em Jesus na terra, num corpo de carne,
obedecendo a Deus em tudo, não abrindo a boca para nada, não murmurando, fazendo sempre o que agradava o Pai, obediente em tudo. Amém, irmão? Como que nós podemos atingir o mesmo espírito que ele tinha? Nós acabamos de ler: se o espírito daquele que ressuscitou a Cristo dos mortos estiver em vós. Amém, irmão? Acabamos de ler. Acabamos de ler. O espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos estiver em vós. Nós só podemos nos tornar um filho e uma filha de Deus por meio do Espírito, como diz a Bíblia, pelo Espírito que em vós habita. Amém, irmão? Pelo Espírito que em vós habita. E eu vou dizer uma coisa para você agora que é chocante, que é terrível. Se qualquer um de nós nessa noite proferimos ser cristãos, proferimos ser filho de Deus, usurpamos carregar esse ofício, esse título, para cima e para baixo, e não possuímos o Espírito daquele a quem ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, para vivificar o nosso corpo mortal, se nós não temos, não tem arrebatamento. Não tem arrebatamento. Não tem transformação de corpos. Não tem redenção de corpo. Ficamos sem herança. Vocês estão entendendo, irmãos? Se não temos, porque esse é o plano, esse foi o plano desde o princípio, esse foi o plano. Que plano, pastor? O Espírito que estava repousando sobre Adão saiu, esse era o plano, Deus vir ao mundo, se tornar um de nós, e depois o seu Espírito voltar para nós. Amém, irmão? Esse é o Espírito, esse é o plano. Deus tornou-se um de nós para que nós pudéssemos tornar um dele. Amém. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Amém, irmão? Unidade. Esse era o plano desde o princípio. Esse era o plano desde o princípio. Adão afastou o Espírito da vida dele. E afastando o Espírito, que é o penhor da nossa salvação hoje, o Espírito Santo, que é outra coisa que muitos não entendem sobre o penhor da salvação, que é o Espírito Santo. Deus nos deu uma porção do seu Espírito, para que na terra tivéssemos paz, para que na terra tivéssemos alegria, para que na terra tivéssemos gozo, porque esses são os frutos do dividendo do Espírito. Amém, irmãos? Mas não é tudo ainda, porque você não pode ter tudo agora. Temos apenas o penhor, que é a parte do pagamento. Mas quando vier a transformação do corpo, amém, irmão? Seremos igual a Ele, no seu corpo glorificado. Você não é igual a Ele agora nesse corpo. Por isso que você tem o penhor. Por isso que você tem parte do seu espírito. E parte desse espírito você tem gozo, você tem paz, longanimidade, benignidade, porque são os frutos do Espírito Santo. Amém? Então, se você vem aqui, você vem para ser ensinado. Amém, irmão? Então, observe que o Espírito Santo, que vem para identificar com o nosso espírito
para mostrar para Deus. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Isso aqui é profundo. Por que o Espírito Santo foi enviado a nós? Por que clamamos Abba Pai? Paulo diz bem claramente que o Espírito Santo é vindo ao meu espírito, e quando ele vem, como é que o Espírito Santo vem? Através da palavra. As minhas palavras são espírito e vida. A fé vem pelo ouvir. E ouvir da? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito. Então a Bíblia diz para mim que se o Espírito testificar com o meu Espírito, provarei que sou filho de Deus. Amém, irmão? Amém. Mas se o Espírito de Deus entra em conflito com o seu, não, isso aqui eu não creio. Não, isso aqui eu não aceito. Não, isso aqui é demais. Não, isso aqui não. Está entrando em conflito, porque ele não diz amém a toda palavra. Se o nosso Espírito testificar, se o Espírito de Cristo testificar com o nosso Espírito, diz a Bíblia no mesmo livro que nós lemos na iniciativa do culto, que provamos que somos filhos e filhas de Deus. Amém? Mas se o Espírito de Deus entra em conflito com o seu e com o meu, aí como é que fica? Como que fica? Por que o Espírito de Deus entrava em conflito com o de Anás e Caifás? E olha que eles eram homens religiosos, que viviam acima de qualquer suspeita. Tinham uma vida vivida. Eles eram homens pios, religiosos, santificados, vida vivida. Eram homens que não podiam ter uma mancha sequer na vida deles em ocasião por erro de conduta. E no entanto, com toda a vida santificada, com todo o religiosismo que eles possuíam, com toda a vida prática que eles tinham nas Escrituras, com toda a vida vivida que eles tinham, com toda a separação que eles tinham e com todo o cuidado e zelo pela lei que eles tinham, o espírito deles entrava em conflito com o espírito da palavra de Jesus Cristo. Jesus disse: sabe por que vocês não recebem? É porque a minha palavra não entra em vós. Por isso que vocês não me recebem, disse Jesus em São João 8. É porque a minha palavra não entra, não penetra em vós, não testifica. Mas se o Espírito do Santo testificar com o nosso Espírito, provamos que somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Como eu falei ontem, Citrolândia, foi domingo. Que situação que Pedro e os demais se encontrou com Jesus no momento em que Jesus pregou as coisas mais difíceis para eles entender. Você sabia disso? Você sabia que um dia Jesus pregou algo que foi difícil para os discípulos entender, compreender? Às vezes tem mensagens, tem pregações que nós pregamos aqui, que falamos, que ensinamos e mencionamos, que faz com que um João não volta mais, que faz com que um Joaquim não volta mais, que faz com que a Maria não volta mais, que faz com que um Pedro não volta mais. Por quê, pastor? Porque o espírito dela não testifica com a palavra que foi falada. Por isso que não volta mais. Isso é eleição, é predestinação. Mas os discípulos se compararam com duas mensagens de Jesus, que aquilo balançou as mentes deles. Mas o que segurou eles foi a eleição. O que segurou eles foi a predestinação. A primeira foi: quem não comer da minha carne, beber meu sangue, não tem vida em vós mesmos. Isso era difícil de entender. Difícil de compreender. Porque Jesus não explicou aquilo na hora.
Mombrana disse, Jesus não explicou aquilo na hora. E a multidão que não entendeu nada foi tudo embora. Foi tudo embora a multidão. Ficou 70, entre eles os 12, e entre os 12 um diabo. Jesus olhou para eles e disse: o que vocês vão fazer quando virdes o Filho do Homem voltar para o céu, para o lugar de onde ele veio? Aí isso foi demais para eles. Eles voltou, 70 voltaram, 58, ficou 12. E Jesus disse: não escolhi vós os 12? Sim, um de vós é o diabo. Agora tem uma coisa antes disso: vocês não querem ir embora com eles também não? Vocês não querem ir embora com eles não? Vocês não querem seguir os mesmos passos? Vocês não querem se identificar com o espírito deles? Vocês não querem se identificar com a atitude deles? Vocês não querem se identificar com a incredulidade deles? Pedro disse: ó Senhor, nós não entendemos muito, em outras palavras, mesmo que nós não entendemos muito isso agora, em outras palavras, para onde, para quem nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Depois Jesus Cristo explicou: esse corpo que eu disse que vocês deveriam comer, é esse pão que eu estou repartindo aqui agora. Aquele sangue que eu disse que era para vocês beber, é esse vinho que eu estou dando aqui agora. Explicou depois, amém, irmão? Mas aquilo foi feito para os incrédulos ir embora. Está na mensagem do desvelado de Deus 22. Aquilo foi feito para os incrédulos, manufaturados, ir embora. Porque Deus só fica com os eleitos, amém, irmão? Então observe bem que se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dos mortos testifica com o nosso Espírito, provamos que somos filhos de Deus. Mas para isso tem que concordar com toda a palavra. Tem que crer na toda a palavra. Tem que crer em toda a promessa divina. Tem que crer em cada promessa que Deus prometeu. Como um filho de Deus é conhecido? Como se conhece um filho de Deus? Existem 3 coisas que é interessante para um filho ser estabelecido. E sem essas 3 coisas não tem jeito. Para um filho se estabelecer é necessário 3 coisas. Primeiro, um filho tem que ser concebido primeiro. Primeiro tem que ser concebido. Quem está entendendo? Tem que ser concebido. E quando um filho é concebido, não é quando nasce não, gente. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se uma mulher estiver no seu tempo fértil, ovulando corretamente, e o homem com sua virilidade, e o homem, marido e esposa, se unirem naquela noite, e se o germe de vida atingir o óvulo que está na mulher, concebeu. Amém, irmão? Não nasceu ainda, é diferente. Conceber é diferente de nascer. Primeiro tem que conceber. Depois de conceber, segundo passo, gerar. Aquilo que acabou de entrar no óvulo tem que começar a gerar. Tem que começar a formar. Está entendendo, irmãos? Formar dedos, formar músculos. Ele vai formando no ventre que atingiu o óvulo. Depois de formado, ele é nascido. Amém, irmãos? E isso no natural. Eu estou explicando no natural. Você veio ao mundo dessa maneira. Você veio ao mundo dessa maneira. Não importa se seu pai foi preto, branco, negro, baixo, mulato. Você veio ao mundo dessa maneira. Primeiro você foi concebido, depois gerado, depois nascido. Certo, irmãos? Para conceber é no ato. Para gerar 9 meses.
para nascer 1 minuto, 1 hora. Quem está entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Então, observe que um filho de Deus, já estou falando agora do lado espiritual, deixamos agora o lado natural. Um filho de Deus, para se tornar um filho de Deus, primeiro ele tem que ser concebido. Mas aonde, pastor? Aonde ele deve ser concebido? Na terra? Não. Tem que ser concebido no céu primeiro. Ele tem que ser concebido no céu primeiro. Nada acontece na terra se não acontecer no céu primeiro. Sabia disso? Nada acontece na terra se no céu não aconteceu primeiro. Por isso que o povo também, outra coisa que o povo não entende, as 3 Bíblias. O zodíaco, tudo que está no zodíaco passa para a pirâmide vem para essa aqui que nós temos aqui, 3 Bíblias. Não entende? Tudo que acontece na terra aconteceu no céu primeiro. Primeiro tem que ser concebido. Depois de concebido, gerado. E como ele vai ser gerado? Como a Bíblia diz? Gerado pela palavra. É a palavra que o gera. É a palavra que vai gerando. E não se gera num dia, não. Cada culto é um momento para ser gerado. Amém, irmão? Cada culto, no natural é 9 meses. Às vezes tem nascimento que é prematuro. 7 e meio. Mas o tempo de vida é 9 meses. Gerando. Então, primeiro é concebido. Concebido. Aleluia. Semente. Glória. Germe. Semente. Tem que ser concebido. E isso não é nos anais da terra. É no céu primeiro. Logo na terra ele é manifestado através da geração da palavra. Ele é gerado pela palavra. Amém, irmão? A palavra vai gerando ele. Ele vai ouvindo aqui hoje, vai ouvindo aqui amanhã, vai ouvindo aqui hoje, vai ouvindo aqui hoje. De repente ele nasce de novo. Amém? De repente ele recebe o Espírito Santo. E no momento que ele recebe o Espírito Santo, é nesse momento que ele é declarado Filho de Deus. Porque eu sou filho de Sabino Pereira Costa, porque eu carrego a sua semente. Porque eu sou filho de um homem chamado Sabino Pereira Costa, com Maria Silene Silva Costa. Porque eu carrego no meu corpo o sangue dele e o meu DNA. Eu sou semente do meu pai. Mas para mim ser semente do meu pai espiritual, eu tenho que ter o mesmo espírito. Amém, irmão? Então você só será filho de Deus. Não é porque você aceitou, não é porque você batizou em nome de Jesus, não é porque você toma Santa Ceia, não é porque você vem nos cultos que você é um filho de Deus, não! Você só é filho de Deus quando a semente do Pai, que é o Espírito Santo, estiver no seu espírito. Amém, irmão? E quando isso acontece, somos batizados num corpo. Fazendo parte dele, por um Espírito, fomos batizados em um só corpo. Então não vem com conversa fiada. Nós só somos filhos de Deus pelo Espírito que em nós habita, diz Paulo. Nós acabamos de ler. Amém? Amém. Já falei agora. Como saberemos? Já falei agora. Entendeu o que eu estou dizendo? O que declarou Jesus ser filho de Deus? Me acusa de pecado? O que declarou Jesus filho de Deus? Me acusa de pecado? Me acusa de alguma coisa não cumprir toda a palavra? Então o filho de Deus cumpre toda a palavra. Amém, irmão? Ele cumpre toda a palavra. Porque isso agrada ao Pai. Amém, irmão? Filho de Deus pela promessa. Então Abraão agradou a Deus ou fez alguma dúvida?
a Deus ou teve alguma dúvida? Hein? Se Abraão tivesse dúvida, não era filho de Deus. E a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão. Amém, irmão? Filhos de Abraão. Isso quer dizer que a minha vida, a minha condição, as minhas obras, as minhas atitudes têm que ser a mesma de Abraão, sem dúvida alguma. Disse Paulo aos Hebreus 4, e não duvidou da promessa por incredulidade. Amém, irmão? E aí a Bíblia nos declara filhos de Abraão, segundo a promessa, pelo Espírito que Abraão tinha, pelo Espírito que Abraão possuía. E olha que nós não somos filhos de Abraão segundo a carne. Nós chegamos a ser filhos de Abraão segundo a promessa, porque o filho de Abraão é a sua posteridade, que é Cristo. E Deus abençoou toda a semente de Abraão em Cristo, que é a sua posteridade. E em Abraão seria abençoado toda a sua descendência, mas segundo a sua posteridade, não como de muitas sementes falando, mas de uma só, que é Jesus Cristo. Amém, irmão? Então em Cristo somos chamados filhos de Abraão, segundo a fé, segundo a revelação, segundo a revelação. Sim, para eu me identificar como Vanderlei, para eu me identificar que tem um pai e uma mãe, eu carrego um documento para cima e para baixo chamado identidade. E na identidade tem minha foto. E na identidade tem meu nome. E no meu nome carrego o nome dos meus pais. Com esse documento eu me identifico às autoridades. Eu me identifico no emprego, identifico ao policial na esquina, identifico na delegacia, no fórum. É dessa forma que eu me identifico. Mas para se identificar como filho de Deus nessa terra, qual será a carteirinha? Qual é a carteira? O mundo religioso apresenta uma carteirinha de batismo, apresenta a credencial. Não se apresenta dessa maneira. A identidade de um filho de Deus é a vida que ele vive. Amém, irmão? É a vida. Mas que vida, pastor? A sua? Não, a sua já era. Você não deve viver mais, como disse Paulo. A sua vida já era. Essa velha vida tem que morrer. Paulo disse, aquele velho Paulo, se tivesse vivo, Cristo não estava mais em mim. Mas como aquele velho Paulo já morreu, a vida que eu vivo agora nessa corpo, nessa carne, já não vive mais eu, velho Paulo, mas Cristo vive em mim. Amém, irmão? A sua vida tem que estar morta, a sua vida tem que estar lá fora, mundana, distanciada, esquecida. Então a nossa identidade é uma vida. A nossa identidade é uma vida. É uma vida que entrou. É uma vida que te possuiu. É uma vida que te constituiu. É uma vida que conquistou você. Automaticamente aparece logo. É uma vida. Amém, irmão? É uma vida. E o profeta irmão Branham disse que Satanás, presta atenção para nós terminarmos, Satanás não tem medo tanto de Bíblia que você conhece. Satanás não tem medo de tanta de mensagem que você tem. Satanás não tem medo de quanto de tempo de igreja você está. Satanás não tem medo tanto que você ora, do tanto que você jejua, do tanto que você lê. Satanás não tem medo de tanta vida santificada que você faz, tentando desviar disso, desviar daquilo outro, tentando viver. O profeta de Satanás tem medo de uma vida. Amém, irmãos? Amém. É de uma vida que ele tem medo. É de uma vida que ele teme. É a vida. Tem medo da vida. Quando falaram
que ninguém podia passar por aquele caminho onde estava o gadareno, ninguém passava. Era um território que ninguém podia passar. Ninguém passava. Jesus disse: eu vou passar por ali. Não vai não, Senhor. Ali tem ali na frente a caverna onde um gadareno demoniado fica. Mas eu vou. Mombana disse que Jesus não falou nada. Um dos demônios saiu naquele rapaz daquela caverna para o encontro de Jesus, caiu por terra e Jesus não falou nada, porque os demônios não viam uma pessoa, viam uma vida. Amém, irmãos? Viu, foi uma vida. Pecadores têm que fazer isso, irmão. No colégio, no trabalho, onde você vai com seus colegas, ele não tem que ver você, tem que ver a vida. Amém, irmão? A vida! Por isso que está uma falta de respeito hoje. Por isso que está uma falta de respeito em outros lugares, fazendo piada com crente. Porque não vem mais a vida. Vê um imbecil, um idiota, tomando nome de crente, de religioso, só na mensagem. O diabo teme a vida, amém, irmão? É a vida. É a vida. Quando o irmão Branham foi lá na África, dezenas de feiticeiros disseram: nós vamos acabar com essa campanha. Feiticeiros dos bravos. O irmão Branham desceu. O irmão Branham não precisou falar quase nada. Não era o irmão Branham, era uma vida surgindo. Amém, irmão? Era uma vida. O irmão Branham disse que você tem que viver uma vida tão acima, que aonde você chega acaba o alvoroço, as piadinhas acabam, tudo silencia. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Muito obrigado pela mensagem que o Senhor nos deu nessa noite, Senhor, sobre ser um filho de Deus. Como? Ó Deus, tem misericórdia de nós, meu Deus. Perdoa nossas fraquezas, nossas debilidades. Tenha compaixão de nós, meu Deus. Que possamos nos identificar com a palavra. Identificar cada dia, cada instante, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada irmão a voltar para os seus lares. Oh Pai, que a graça possa vir em nossos corações, para que possamos viver essa vida, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor, amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que Deus acompanhe. Até a próxima quarta-feira, se o Senhor Deus assim permitir, às 19h30. Deus abençoe.